Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 31 de março. Estamos concluindo este mês, já nos aproximando das grandes festas da nossa fé, a Semana Santa, o Mistério Pascal. A temática de hoje do Santo Evangelho é a temática do testemunho, um tema que é muito caro ao Evangelho de João. O texto é de João, capítulo 5, versículos 31 a 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai, que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, porque não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então em minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como eu lhes disse, o tema fundamental deste discurso bonito de Jesus, no capítulo 5, é o tema do testemunho. Ele já fez um primeiro discurso, depois do sinal, depois do milagre da cura do paralítico na piscina de Betesda. Jesus faz um discurso sobre a obra que o Pai mandou que ele realizasse. Esse primeiro discurso está muito envolto na temática do sábado. Agora aparece este belo segundo discurso sobre o tema do testemunho. Vocês sabem que na cultura jurídica de Israel, para que uma pessoa seja aceita no tribunal, é preciso que haja o testemunho de duas testemunhas adultas. O testemunho é exatamente para
garantir, para afiançar, para comprovar a missão de Jesus como sendo uma missão fidedigna. Jesus começa dizendo: o testemunho próprio, ou seja, se ele desse testemunho de si mesmo, esse testemunho não vale. É necessário o testemunho de, ao menos, uma testemunha fidedigna e idônea. Começa então a lista daqueles que podem dar testemunho de Jesus. E Jesus começa com João Batista, versículos 33 até o versículo 36, na primeira parte. Mas logo que ele cita João Batista, ele diz que João Batista era uma lâmpada e que aqueles que o ouviam aceitaram a lâmpada, mas na verdade não aceitaram a luz verdadeira, que é Jesus. João Batista sempre apontou para Cristo. João é a lamparina, mas Jesus é a luz do mundo. João é a voz que grita no deserto, mas Jesus é a palavra. João diz que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de abaixar-me para desamarrar suas sandálias. E finalmente, no início do Evangelho de João, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Pois bem, todo o testemunho de João aponta para Jesus Cristo. A comunidade que escutava Jesus não aceitou plenamente o testemunho de João. Jesus então conclui: tudo bem, João Batista deu testemunho de mim, mas o testemunho de um ser humano não vale. Para quem Jesus então vai apelar? Ele apela para três outras testemunhas. As obras que Jesus realiza, o Pai e as Escrituras. As obras que Jesus realiza comprovam que Jesus proveio do Pai, porque Jesus realiza as obras de Deus e estas obras dão testemunho dele. Isso aparece no versículo 36. O segundo testemunho é o testemunho do Pai, do próprio Deus. Versículos 37 e 38. Contudo, as pessoas que escutavam Jesus não conservaram a palavra do Pai. O Pai dá testemunho de Jesus, o Pai dá testemunho do Filho, mas a geração do tempo de Jesus não quis ouvir a voz do Pai. No batismo e na transfiguração, o Pai diz em alto e bom tom: eis o meu Filho, o amado predileto, em quem eu ponho todo o meu bem-querer, escutai-o. Pois bem, esta geração má e perversa não quis escutar a voz do Pai. Finalmente, de modo bastante desenvolvido, a partir do versículo 39 até o versículo 47, a terceira testemunha que aponta para Jesus Cristo são as Escrituras. As Escrituras sagradas falam somente sobre Jesus. As Escrituras apontam para a verdadeira palavra, que é Cristo Jesus. No seio destas Escrituras, no versículo 45 a 47, Jesus dá ênfase a Moisés. Aqui Moisés não significa o homem Moisés, já que Jesus havia dito antes que o testemunho de um ser humano não vale. Aqui Jesus cita Moisés no sentido de Escrituras, no sentido de Torá, de Pentateuco.
É bonito então perceber este princípio de teologia bíblica. Jesus tem clareza de que todo o Antigo Testamento falou sobre um único tema. E este único tema é a vinda do Deus Palavra, Jesus Cristo. Eles, porém, não quiseram acolher o testemunho da Escritura. Mesmo sabendo que as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, tanto o Pentateuco quanto os profetas, só falaram sobre um único tema: Jesus Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus. No entanto, não deram crédito às Escrituras, porque exatamente procuravam a própria glória humana e não a glória de Deus. Do versículo 39 ao versículo 47, nós temos uma estrutura em sanduíche. 39 e 40, o texto fala das Escrituras. 41 a 44, o texto fala da glória de Deus. 45 a 47, novamente o texto volta a falar das Escrituras. Pois bem, aquela geração não acolheu o testemunho das Escrituras, porque, como diz o versículo 41 ao versículo 44, esta geração buscou a glória de si mesmo, a própria glória, e não a glória de Deus. As obras que Jesus realiza, o Pai e as Escrituras, temos não somente duas testemunhas, nós temos três testemunhas, e não são testemunhas humanas. Três testemunhas que apontam para Jesus Cristo como Messias e Filho de Deus. Infelizmente, esta geração não quis acolher Jesus como o Salvador. Nós hoje temos a Sagrada Escritura. E é bom recordar que há uma unidade, como diz a Dei Verbum, há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Toda a Escritura fala unicamente sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Acolhamos o testemunho do Pai, acolhamos o testemunho das obras que Jesus realiza, acolhamos o testemunho das Sagradas Escrituras, para acolhermos Jesus Cristo como Deus, Salvador, Messias, centro da nossa existência. Um abraço a você. Hoje a palavra nos pede também que nós sejamos testemunhas de Jesus. Onde estivermos, na família, na comunidade eclesial, no ambiente do trabalho, no mundo da política, no mundo da economia, na universidade, nas escolas, nos muitos areópagos da nossa existência, sejamos também nós testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.